Quem nunca teve vontade de fazer um safari na África? Você provavelmente também já teve. Mas e aí, vale a pena? Se liga! Pois é, pessoal, hoje o episódio é sobre viagem que eu fiz para África do Sul, né? Ela inclui 3 trechos e eu vou segregar em 3 vídeos diferentes. Por quê? Para não ficar muita informação em um vídeo só sobre coisas diferentes. A viagem foi dividida em 3 partes, como eu falei. A primeira foi um safari, a segunda foi uma viagem de vinhos na África do Sul, em Stellenbosch, e a terceira foi Cape Town, que também merece um vídeo único. A de hoje a gente vai começar pelo safari. O safari mais famoso na África do Sul, a região de safari mais famosa, é no Parque Kruger. O Parque Kruger é um parque gigantesco, uma reserva natural que tem diversos animais selvagens e típicos do local, né, naquela vegetação de savana. E hoje a gente vai falar um pouco de como é essa experiência do safari. São algumas coisas envolvidas. A primeira delas é o hotel. O hotel me surpreendeu muito porque eu percebi que a maioria dos hotéis lá ele é programado para um all-inclusive. All-inclusive mesmo, tudo incluído, até o seu frigobar do quarto. E por que isso? É um lugar de mais difícil acesso, em que a experiência dos melhores hotéis de safari é voltada para você estar em contato com a natureza, estar afastado até do centro de operações do hotel, né, que é onde vai ter a cozinha, onde vai ter recepção, como a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então tudo isso faz com que seja melhor até para o funcionamento do hotel e para o conforto dos hóspedes, que seja tudo all inclusive, você não tenha que ficar pedindo, pagando, é tudo pré-programado. Então vamos lá, chegou na África do Sul, para onde você vai, como você vai, para você conseguir fazer um safari dentro desse programa que foi o que eu fiz, que foi no Parque Kruger. A gente pousou em Joanesburgo e pegou um voo da Airlink, que é uma subsidiária da famosa South African Airlines, num Embraer ERJ 145, que parece um jatinho, que tem aqueles motores no fundo. Eu falo isso porque eu sou fã de aviação, dá pra perceber, né? Então, foi um voo mais ou menos de 1 hora de Joanesburgo até Hoedspruit, que é a cidade que você pousa para chegar lá nos hotéis do safari. Então, quando você chega, você já percebe que o aeroporto, ele parece uma base militar, porque tem pistas bem longas, você passa bastante tempo taxiando, inclusive em alta velocidade, né, do que a gente está acostumado. E o aeroporto em si é bem pequenininho, bem típico, todo de madeira. Assim que você chega, você já vai ter uma recepção voltada ali para o seu hotel, vai ter a van te esperando. É tudo pré-programado justamente para tornar tudo mais eficiente. E aí a gente chegou lá, encontrou o rapaz que ia atender a gente do hotel, da nossa van, e foi para o AM Lodge, que foi o nosso hotel escolhido. As diárias são caras, mas como eu falei, é tudo muito de qualidade e tudo incluso, literalmente. Então, a gente fez o trajeto até o hotel, chegou no hotel, a primeira coisa que eles fazem ali na hora que você preenche a ficha de recepção é uma recepção super diferente, com dança, com música, numa sala, né, de estar. E como eu estava num grupo, no total de 8 pessoas, acabou que o hotel ficou praticamente pra gente. Só no finalzinho da viagem que chegou mais um casal que também participou ali, mas o hotel é pequeno, né, são pequenas vilazinhas, pequenos quartos que são isolados, como se fosse uma casa. Então, para você ter uma ideia, eu fiquei num quarto em que para eu sair dele, para chegar na base do hotel, como eu falei, onde tem cozinha, onde tem recepção, onde tem sala de estar, você tem que ligar e pedir para um guardinha, né, pedir para um segurança praticamente, e te buscar no quarto. Ele vai com aquele carrinho do safari, te busca no quarto e te leva. Primeiro porque é longe, alguns quartos como o meu eram bem longe, e segundo porque ele é muito isolado, e ele é isolado no meio da savana. Então a ideia é justamente que você fique com pouca luz no meio da savana para do próprio quarto, das janelas e até da varandinha, você ver os animais passando. Essa é a experiência que eles querem criar. Tem até, na varanda tem até um espacinho que você sobe e fica tipo numa casa da árvore ou numa varanda da árvore, que é também para você ter essa convivência com a natureza. Então, por segurança, eles pedem que você ligue, que eles vão te buscar no quarto, mesmo nos quartos mais perto, eles vão a pé, te buscam no quarto e vão te acompanhando, porque eles entendem o funcionamento dos animais, né? Então, se acontecer alguma coisa, se aparecer algum animal que é um pouco mais selvagem, um pouco mais perigoso, ele vai saber lidar. Então, esse é o ponto 1 da experiência. O almoço e o jantar, como eu falei, tudo incluso. E mais do que isso, continuando o que eu falei da sua chegada, quando você chega, você preenche uma fichinha do que você quer no seu quarto. Então, você tem direito a escolher vinho tinto, vinho branco, água com gás, água sem gás, quais refrigerantes, quais snacks. E, além disso, lá já vai ter alguns
padronizados, digamos assim. O quarto é super legal, do hotel que eu fiquei, muito confortável, uma banheira do lado de uma janelona que você consegue ver, se for o caso, né, os bichos passando. Muito legal, o lugar é muito confortável, é realmente um resort de safari, né, digamos assim. Então, continuando, pessoal, o que é que acontece depois disso? Sua chegada ali, você vai conhecer o hotel, você vai ver que tem piscina, que tem sala de massagem, que tem academia, enfim, tem toda a estrutura de um bom hotel. E depois ele vai te explicar que são 2 safaris por dia. No caso do meu, foram 2 safaris por dia. Ou seja, você acorda bem cedo, você define com o pessoal de lá do hotel. Mas a gente acordou bem cedo, por volta ali de 4h30, 5 da manhã. O cara sai com um carrinho, buscando cada um, né, nos quartos. E aí a gente já vai direto pro safari. O safari tinha 2 opções. O próprio hotel fica numa reserva. Então, se a gente quisesse um safari mais curto, ele fazia na área da própria reserva do hotel. E aí a gente chegou a fazer um passeio desse logo no primeiro dia, para encurtar, porque o Parque Kruger fica um pouco mais distante. E aí a gente já conseguiu ver girafa, já conseguiu ver alguns animais interessantes. Inclusive, no finalzinho da noite, num safari extra que a gente fez logo no dia de chegada, a gente viu uma leoa solitária no topo de um morrinho. Vou ver se eu consigo colocar a foto aqui para vocês. E foi bem interessante, porque logo nessa experiência, o cara que pilota o carrinho, né? Ele foi entrando na mata e ele vai passando por cima dos galhos secos, vai quebrando as árvores secas para chegar o mais perto possível do animal, dentro de algumas regras. E aí ficou todo mundo meio assustado, sobe aquela adrenalina, muito legal. Mas aí vamos pro safari de verdade. Dia seguinte a gente já foi pro safari lá no Parque Kruger. E o objetivo inicial de todo mundo, ver os Big Five. Quais são os Big Five? O leão, claro, todo mundo sabe. O leopardo, que é bem difícil, porque ele fica em cima das árvores, ele é muito rápido, ele é mais tímido, digamos assim. Você tem o elefante, o rinoceronte e o búfalo. Eu dei a sorte de ver 4 dos 5. Eu só não vi o leopardo, pessoalmente, infelizmente, porque eu tenho muita vontade de ver um leopardo. Mas leão eu vi muito, logo no primeiro dia, inclusive eles descansando, dormindo, né, depois de uma farra da comida, provavelmente. Vi rinoceronte já no segundo ou terceiro dia, vi bastante elefante de bem pertinho, teve até um elefantinho que deu uma invocada lá com o carro, enfim, vi muito animal, vi hiena, vi búfalo, né, que eu falei, rinoceronte, vi aqueles bambizinhos que chama de impala, enfim, vi diversos animais, vou tentar colocar as fotos de cada um deles aqui, alguns vídeos. É muito legal. E por que eu digo que é muito legal? Porque é uma experiência que você realmente se insere no ambiente deles, você não está no zoológico. Então você recebe algumas instruções, tipo não sair do carro, não colocar as mãos para fora do carro, não gritar, reagir. Por quê? Quando você está dentro do carro, todo mundo fechadinho ali, o animal vê o carro como um ser, digamos assim. Então, quando um braço sai do carro, quando alguém se levanta, ele vê aquilo como uma reação daquele ser que seria o carro. E aí ele pode ter outras atitudes. Então é engraçado ver como o motorista ele se aproxima do animal e desliga o motor, porque ele não quer que aquele barulho incomode. Teve uma situação que já era à noite, a gente estava perto de uma leoa, com 2 leoas na verdade, com vários filhotinhos. E aí, bem legal, ele joga a luz no local que tem os animais, eles não se incomodam. Mas aí o leãozinho começou a vir pro carro. E foi a primeira vez que eu vi o motorista se preocupar. Ele ligou o carro e deu ré. E aí de repente perguntou por quê e ele explicou. Que é porque o leão, se ele fosse parar debaixo do carro, a leoa identificar que esse ser, que seria o carro, poderia ter roubado o filhote dela, poderia ter comido o filhote dela, e aí ela podia ficar violenta. Mas fora isso, não tem preocupação nenhuma, né? Esses carros inclusive param no meio da savana durante o nosso passeio e eles fazem um piquenique. Então, tanto no início do dia como no final, já com o sol se pondo, eles abrem a frente do carro ali que vira tipo uma mesa, colocam vinho, colocam uns snacks, colocam uma comidinha. É um momento super legal de relaxamento, dá uma adrenalinazinha porque você tá no meio da savana, né? Mas super seguro. Eles não usam arma, eles explicam por que não usam arma, que é para evitar até uma reação e um tiro. E um tiro que você dispare, o animal começa a ver o homem como inimigo, e aí você pode acabar com os safaris, né? Porque eles vão começar a reagir com a presença humana. Então
é seguro porque eles são bem treinados para entender os animais, para entender o que fazer nas mais diversas situações que podem ocorrer. O elefantinho, por exemplo, que eu mencionei, que ficou nervoso, que deu uma brigada com o carro, é porque o barulho do motor estava prejudicando a comunicação dele com a mãe. E aí, quando o elefantinho meio que veio na direção da gente, o motorista desligou o carro, a gente ficou em silêncio, o elefantinho foi, seguiu o caminho dele, atravessou a rua e foi atrás da mãe. Ele estava só falando assim, ô, por favor, cala a boca aí que eu estou falando com minha mãe. Mais ou menos isso que aconteceu. Então, é uma experiência que vale muito a pena, pessoal. O safari, pra mim, superou aquilo que eu imaginava que podia ser. Então, recomendado. Depois que você faz o safari, tanto do dia como da noite, ele te volta pro hotel, tem a refeição já esperando a gente, um tempo para descansar, para curtir seu quarto, se for o caso para você curtir a piscina do hotel. Vou tentar colocar fotos aí também para vocês verem como era no meu caso. E mais tarde à noite você vai para um novo safari, porque muda. Tanto os animais vão mudar, né? Alguns eles saem da toca no período noturno, então você tem que fazer esses dois no início do dia e no final do dia para você ter a chance de ver todos os animais. Uma experiência muito legal também foi ver os hipopótamos. Dizem que eles são bem violentos, inclusive, apesar de a gente ter o hipopótamo até como bicho de pelúcia, mas dizem que eles são dos mais violentos. Eles não gostam muito de ficar próximo dos humanos. Ver os rinocerontes, eles são muito grandes. Você realmente se surpreende com o tamanho deles e a reação deles na natureza. Eles são muito grandes. A gente passou bem pertinho. A gente foi quase seguindo de carro os rinocerontes andando. Também com bastante segurança. E a gente quase viu, no final, no último dia que a gente foi no safari, a gente quase viu os leões indo para cima de umas zebras. Né? A gente viu os leões assim, descansando, e de repente todos levantaram e começaram a ficar naquela posição meio de concentração, de ataque. E aí a gente viu lá atrás que tinha um grupo de zebras passando, mas aparentemente foi só um instinto mesmo, porque pelo que a gente viu no local e o cara explicou depois, as leoas já estavam alimentadas, estava todo mundo alimentado, então foi mais aquela reação de ver, né, aquele instinto de predador, mas aí elas se acalmaram e falaram, não tem pensado assim, não, já estou de barriga cheia, deixa lá. Mas a gente ouviu histórias de pessoas que já viram o leão atacar a zebra pessoalmente, ou já viram a carcaça, então tudo isso aí tá no pacote de quem decidir ver, né? Você pode ver tanto só os animais descansando, como ver todos os animais, não ver todos, inclusive os Big Five, como ver um ataque, como ver sangue, a gente viu algumas carcaças. Então tem tudo isso aí, você, entre aspas, corre o risco, né? Para quem gosta, corre o risco positivo, para quem tem medo, corre o risco negativo de ver quando você estiver no safari. E aí, depois de alguns dias de safari, a gente ficou no hotel, tinha uma massagem incluída, inclusive, quando a gente fechou lá o hotel. E de lá a gente voltou para o aeroporto de Hoedspruit, de novo de Airlink, dessa vez no Embraer 190, que é esse mesmo que a gente vê da Azul aqui no Brasil, e foi para Cape Town. De lá a gente foi para Cape Town. Cape Town a gente pegou um carro, foi para Stellenbosch, mas isso é tema do nosso próximo vídeo, que é quando a gente vai falar dos vinhos da África do Sul. Então, se você tem vontade de ir no safari, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a ter uma noção de como será o safari, comenta aqui. Se você tiver alguma dúvida específica, também comenta que eu vou responder todo mundo se for possível. E é isso aí, até o próximo vídeo. Um abraço!